E aí, gente, vamos lá para a primeira de várias teorias que eu vou fazer de Westworld. E vai ser assim: até segunda-feira à noite lançarei um vídeo com as primeiras impressões dos episódios e, ao longo da semana, um vídeo aí complementar. No vídeo de hoje eu vou destrinchar a abertura dessa terceira temporada que, assim como as outras temporadas, pode nos dar muitas pistas do que irá acontecer aí nesse novo arco de história. Assim sendo, só fica aqui quem estiver acompanhando Westworld, pois poderão ter spoilers, inclusive das temporadas passadas, né? Mas se você está acompanhando, não faz sentido não ter acompanhado as temporadas passadas. Enfim, continue aqui por sua conta e risco. Aproveita já para se inscrever no canal, dar aquele joinha para fortalecer e espalhe esse vídeo para os seus amigos que estão acompanhando essa série maravilhosa da HBO. Na temporada passada, eu trouxe a teoria do turco, o link está aqui na descrição, que foi realmente muito importante para entender tudo que a segunda temporada quis passar. Quem realmente controla o quê? Era essa a pergunta e ela foi respondida, dentre várias outras, e depois começou o assunto da liberdade. Liberdade dos anfitriões irem, mesmo que poucos ainda, né, para o mundo real, ou virem para o mundo real. Liberdade é realmente o assunto dessa nova temporada. Se antes Dolores conseguiu uma espécie de livre-arbítrio, o que vem em seguida é a capacidade de ser o que quiser ser de fato. Ambos assuntos dialogam com a ideia de Deus, com a ideia bíblica, né, com o criacionismo em si e por aí vai. E aí a pergunta que fica é: o que realmente fazemos? Por que queremos e o que realmente somos? Dependendo da sua crença, uma resposta diferente se encaixa em cada uma dessas perguntas. Na abertura, temos aí uma referência claríssima à pintura, à criação de Adão, lá do Michelangelo, que está pintada no teto da Capela Sistina. Ela representa o momento exato que Deus criou Adão, que Deus criou o homem à sua própria semelhança. Lógico, tem diversas interpretações para uma das maiores obras de arte de todos os tempos, mas para discutir a abertura de Westworld aqui dessa terceira temporada, isso é o suficiente. Então, voltando, Deus criou o homem à sua semelhança e por isso a pintura está refletida. Deus está com a mão direita estendida, Adão com a mão esquerda, Deus em posição de criador, né? E Adão como se estivesse acordando, Deus está indo de encontro com o dedo apontando e Adão está com a mão relaxada, como quem não quer tocar o dedo de Deus, ou seja, por mais que Deus tenha feito o homem à sua semelhança, acaba sendo apenas um reflexo e reflexo é inversão. O homem acabou realmente não sendo igual a Deus, apesar de semelhante em aparência, digamos assim. O homem deu trabalho, foi expulso do Éden, recebeu uma ressaca de mar gigante na cabeça, construiu uma arca, e o homem e Deus do Velho Testamento, eles não se davam muito bem, né? Havia muitos embates. A abertura, então, mostra dois seres com os dedos ali se tocando, mas diferente da pintura do Michelangelo, eles realmente aqui se tocam e depois de refletidos de maneira invertida, se transformam em um só. Isso combina aí com o que a Dolores fala no primeiro episódio. Ela diz que está criando a nova ordem e que nessa nova ordem, aí abre aspas, os novos deuses estão muito zangados. Só que vamos perceber mais um pouco essa imagem, que aí a gente vai para um outro nível. O ser que toca ali o seu reflexo, ele vem de baixo para cima. Justamente uma Dolores saindo do underground, né? Saindo do desconhecido. E depois assume uma posição de superior. Justamente o que está acontecendo com a Dolores agora nessa terceira temporada. Ela está acima dos desafios que foram até agora apresentados. Porém, depois disso, quando a cabeça passa pelo reflexo, ou seja, quando a mente passa pelo reflexo, em vez de assumir uma posição de superioridade, a câmera abre e mostra o ser se distanciando do seu reflexo, caindo numa profundeza, numa escuridão, e aí o rosto se abrindo e mostrando apenas uma simples máquina. Não uma simples máquina, mas apenas uma máquina, não a complexidade do corpo humano. Vamos lá, minha interpretação disso. Dolores, ela está indo para o mundo real, ela está criando uma nova ordem mundial, sendo a divindade desse novo mundo proposta melhor, por ela mesma, né? E criando outros à sua semelhança, não física, mas interna.
Entretanto, já que são anfitriãs, né? Só que a Dolores não tem domínio sobre uma coisa, que é o Reborroan, uma inteligência artificial que soluciona tudo e parece ter mais controle ali sobre as coisas do que a própria Dolores, que tem todas as informações de todos que estiveram no Westworld, mas não tem tudo. E em vez de se tornar uma divindade realmente eficaz, a abertura nos antecipa que ela pode apenas estar reproduzindo o que os humanos fizeram com os anfitriões, ou seja, aprisionando-os. Quem sabe ela pode apenas aprisionar os humanos, uma parada meio planeta dos macacos. E assim como haviam vários humanos que amavam os anfitriões e os protegiam, haviam aqueles que só os queriam para serem escravos. E como haviam anfitriões que não pensavam, entre aspas, como Dolores, que podem nesse mundo aí ser uma oposição a ela, fazendo-a se distanciar dessa ideia de um novo criacionismo, digamos assim. Mais do que isso, talvez o próprio Reborroan, uma outra invenção humana, e a gente não sabe mais se ele tem o domínio, né, se o humano ainda o domina, talvez o Reborroan seja o responsável por apontar para Dolores que nem todas as máquinas estão debaixo da sua ideia, e assim sendo, podem colocá-la em seu devido lugar, de apenas ser uma máquina, que se afasta cada vez mais da ideia de ser uma nova deusa, uma nova criadora. Uma outra parte da abertura denuncia exatamente a mesma coisa e vai um pouquinho além. É mais literal, né? É menos metafórico e é mais literal. O animal usado dessa vez na abertura é a águia. Antes foi o cavalo e na segunda temporada um búfalo. O cavalo simboliza a ideia de um animal que é domesticado, o ser humano monta nele, mas que desgarra de vez em quando. Mas basicamente ele é domesticado e ele serve ao ser humano, que é exatamente o que acontecia com Dolores, né? De vez em quando ela saía ali daquela Matrix, digamos assim. Depois veio o búfalo, que simboliza a ideia de um animal que passa por cima de tudo quando está em manada. Sozinho dá para caçar, em manada muito difícil. E a segunda temporada mostrou que juntos os anfitriões não têm limites. Muito bem mostrado aí no episódio, aquele episódio lá do êxodo final. E agora a águia, que sempre simboliza a liberdade, principalmente nos Estados Unidos, que é o país, a origem aí da série. A águia voa livre, é forte, é um dos melhores predadores que existe no reino animal e consegue atuar de maneira muito estratégica, pensando sempre à frente por conta aí da sua visão hiperaguçada. Só que a águia na abertura se desfaz quando vai de encontro ao sol, trazendo aí uma outra referência, no caso, ao mito do voo final de Ícaro. Ícaro, na mitologia grega, tinha asas, né, feitas de cera e por isso não podia voar tão próximo ao sol para que as suas asas não derretessem, bem como não poderia voar tão baixo para que a água do mar não as molhasse e daí elas se derretiam também. Ou seja, ele tinha que manter um voo médio, um voo padrão, mas voou tão alto que acabou sendo consumido pelo sol. Aplicando a nossa águia Dolores, né? Agora que ela está livre, e aí liberdade, águia, etc., essa semiótica acho que já está entendida, em vez de seguir um voo tranquilo e médio, um voo padrão, em vez de buscar o seu lugar naquele mundo, ela está tentando cada vez mais, cada vez ir mais alto. Está tentando voar para além do que talvez possa, e por isso poderá, quem sabe, se desfazer. Poderá, quem sabe, ser uma nova Ícaro, né? E por isso se quebrar toda, caso insista bastante em ser Deus. E ela já disse que é mais ou menos o que ela está tentando fazer. Em resumo, será uma temporada que os fãs de New Game vão adorar, né? Uma temporada que trará como anfitriões e humanos podem ou não conviverem. Uma temporada que vai debater liberdade, livre-arbítrio e aquela máxima, né? O que fazemos com a total autonomia que a gente conquista? A gente come o fruto proibido ou a gente segue as regras, as mínimas regras que existem no paraíso? Se nos derem asas, tentaremos chegar ao sol ou faremos aí um belo e tranquilo voo entre as nuvens, sem que a gente não consiga nem molhar e nem nos queimar? E agora responda essas perguntas como se fosse a Dolores. Será que ela tem como fazer um voo padrão? E aí eu acredito que o tom da temporada, quando você responder essas perguntas pensando como a Dolores, estará completamente dado. E esse tom é muito, muito, muito bom. O meu medo é só se a temporada, né, o Westworld, a série como um todo, não for tão audaciosa. Ela precisa, de verdade, sair do senso comum dessa ideia que eu falei aqui, a ideia do criacionismo das máquinas e também da inteligência artificial dominante,
o HAL, o 2001 Odisseia no Espaço, o Lunar e por aí vai. Vários filmes foram assim. Matrix. Enfim, posso passar 10 minutos citando filmes que fizeram isso. Só que para essa fuga, eu acho que o Westworld já está dando uns outros argumentos ali para outras teorias. Teoria essa que eu vou trazer semana que vem aqui para o canal. A pergunta que eu deixo é, e se eles não estiverem numa realidade de fato? E se eles estiverem em uma realidade criada? E se o real que estamos vendo não for de fato real? Eu já tenho alguns argumentos e eu vou trazê-los semana que vem. Por hora, ficamos por aqui. Até segunda-feira à noite, no máximo segunda-feira à noite, com as primeiras impressões do novo episódio de Westworld. E na semana, né, mais outro episódio, mais outro vídeo abordando teorias que vocês me trouxerem ou teorias que eu consegui formular aqui. Nos vemos a seguir. Um forte abraço e tchau.